Boa noite, queridos irmãos. Hoje é o último domingo do mês, o mês chamado Mês da Família. Neste mês, nós abordamos o tema Deus visite as nossas famílias. E o texto que nós usamos como base para as nossas mensagens foram baseado em Lucas 19, versículo 5. E pegamos o trecho chamado Hoje me convém pousar em tua casa. Os irmãos sabem do relato dessa história que aconteceu na vida de Zaqueu. E nós fizemos uma aplicação durante o mês, pensando de que quando Deus visita a nossa casa, Ele renova o perdão na nossa família. Então aprendemos que devemos ministrar o perdão e praticar o perdão por todos os familiares, né? Toda a família precisa estar praticando o perdão. Vimos também que quando Deus visita a nossa casa, Ele renova a força da família. Deus jamais vai deixar a família fracassar. Verificamos também de que Deus, quando Ele visita a nossa casa, Ele renova a esperança da família. Quando tudo conspira contra, surge a esperança que só o Senhor pode conceder. Vimos também de que Deus, quando Deus visita a nossa casa, Ele renova a alegria na nossa família. Aí podemos enfrentar as perdas, o sofrimento, mas a alegria do Senhor é a nossa força, como a própria palavra nos garante. E hoje vamos entender que quando Deus visita a nossa casa, Ele renova o amor da família. E olhando para a palavra, a gente descobre que tem algumas comparações a respeito do amor que a Bíblia registra para nós com muita propriedade. A Bíblia afirma que Deus é amor, em 1 João 4,16. A Bíblia diz, Jesus se referindo ao grande amor de Deus, ele compara o amor de Deus em algo tão grande que Jesus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Então, nesse ponto, a gente percebe que o amor de Deus é tão grande que o próprio Jesus não tinha palavras para expressar, para explicar o amor com o qual Deus amou a humanidade. Por isso, Ele enviou o seu único Filho para resgatar-nos do pecado e nos libertar de toda a ação do pecado na nossa vida, que é o resultado da perdição. E isso a gente está livre, porque o Senhor demonstrou um amor tão grande por nós. Já ali no capítulo 3 de 1 Coríntios, a gente vai encontrar uma explicação muito interessante sobre o amor. Diz que o amor é algo mais excelente do que dons, do que qualquer outra coisa que Paulo vinha falando na carta. Quando chega no capítulo 13, ele fala assim: eu vou mostrar para vocês algo ainda mais excelente do que dons de curar, dons de libertar, falar em línguas, profecias. Eu vou mostrar algo para vocês que é mais excelente. Ele começa a falar do amor. Então diz que o amor tudo sofre, e tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ainda afirma que o amor nunca falha. Ainda diz que as profecias vão ser aniquiladas, que as línguas vão cessar, a ciência vai desaparecer. E diante da fé e da esperança, o maior é o amor. Foi este o amor que alcançou a vida da família de Zaqueu. E Deus quer que esse amor venha renovar nossas famílias em todas as áreas dela. A gente fica observando que se Zaqueu fosse se deixar levar pelas críticas que sofria por causa da sua profissão, pelas críticas que sofria por causa da posição social que ele ocupava na sociedade, se ele fosse se deixar levar pelo julgamento das pessoas, Zaqueu não teria ouvido uma palavra bonita de Jesus que disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão.
Jesus, quando entra numa casa, ele entra para fazer toda a diferença. Ele entra para renovar tudo aquilo que está estragado, que está envelhecido, que está sem uso. Jesus transforma de tal maneira que a pessoa se coloca à disposição de Jesus para mudar os seus atos, as suas ações e mudar as suas práticas. Tanto que Zaqueu, quando ao receber Jesus e perceber o grande amor de Jesus por ele, Zaqueu declara que se ele fez alguma coisa de errado contra as pessoas, que ele iria restituir. Se ele tinha sido corrupto com as pessoas, ele ia seguir o que a lei determinava. Ele ia restituir 4 vezes mais tudo que ele houvesse apanhado das pessoas durante o período antes dele conhecer o amor grande de Jesus. A transformação que só Jesus pode fazer na vida de um homem. Zaqueu deixa para a gente um exemplo que eu costumo chamar, em uma das pregações que eu já fiz, de um verdadeiro convertido. O verdadeiro convertido deixa a vida anterior e quer uma vida nova. O verdadeiro convertido abandona as atitudes anteriores e passa a praticar atitudes novas. O nosso desejo durante este mês foi que você pudesse permitir que Jesus entrasse na sua casa, ou que Jesus viesse a transformar, a renovar a sua casa a partir de algumas áreas da sua casa. Hoje nós estamos falando do amor. Quantas vezes você não amou o seu filho quando o seu filho errou? Quantas vezes você não amou o seu pai quando o teu pai traiu a sua mãe? Quantas vezes você não demonstrou amor pela sua mãe quando achou que a correção dela estava muito dura para os seus pressupostos, que bateu de frente contra a sua forma de encarar a vida? Porque nós, quando passamos pela fase dos adolescentes, nós achamos que conhecemos tudo. Achamos que nossos pais são careta. Achamos que nossos pais estão ultrapassados. Mas quantas vezes nós não demonstramos amor ao obedecer os nossos pais? Quantas vezes nós não honramos nossos filhos em não provocar a ira aos nossos filhos? Quantas vezes nós cobramos nossos filhos de maneira assim um tanto exagerada? Se nós tivéssemos um amor renovado na nossa família, eu creio que nós teríamos um equilíbrio na hora da correção, na hora de duvidar, na hora de não concordar com alguma coisa. Nós seríamos mais educados até mesmo para sermos contra alguma coisa que alguém vem nos dizer. O amor, ele transforma tudo na gente. Então, amados, a nossa esperança como igreja neste mês é que você possa, em nome de Jesus, deixar com que Jesus transforme todas as áreas da sua vida e que hoje você sinta o amor na sua família renovado. Sinta que o amor na sua família foi restaurado, porque você deixou Jesus entrar na sua casa. Você deixou Jesus a cumprir o desejo que você tinha. Zaqueu tinha um desejo de conhecer Jesus. E Jesus estava já planejando visitar a casa de Zaqueu. Jesus está sempre planejando visitar a nossa casa. Meu amado, deixe Jesus entrar e fazer o que só Ele pertence. Ele que transforma, Ele que renova, é Ele que dá a bênção, é Ele que conserta erro, é Ele que restitui. É só Jesus que pode realmente transformar a nossa família. Então, que neste mês você possa ter aprendido sobre o perdão, sobre a esperança, sobre a força, sobre o amor na sua casa, que você possa ter ministrado para os seus, para a sua família, para as pessoas que te cercam a respeito de Jesus, e que Jesus possa sempre fazer uma parte integrante da sua família, que você não perca a oportunidade de estar sempre ao lado de Jesus. Deus te abençoe e te guarde para tudo sempre, que a sua família seja sempre vitoriosa na presença de Jesus e que Ele renove o amor em todas as áreas da sua família para todo sempre. Amém.